saudade eu tenho da Bahia. Ah, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, mas este mundo é feito de maldade e ilusão. Bom dia, Bahia. Bom dia, Brasil. Estamos iniciando o nosso programa Visão Social, hoje 20 de julho de 1997, diretamente aqui de Salvador, Bahia, onde vocês sabem, o Espiritismo aportou pela primeira vez em solo verde e amarelo. E hoje o nosso programa está muito interessante. Além de você fazer as suas perguntas pelos telefones 071 320 6156, 071 320 6156, tem também o fax 071 243 7872. Estaremos tendo um papo muito gostoso com o Dr. João Souza Filho. Logo mais você vai ver, o Dr. João Souza Filho é chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital São Rafael, aqui em Salvador, e presidente da Comissão Científica da Sociedade de Cardiologia do Estado da Bahia. Estamos vivendo um momento muito interessante, eu diria até da própria história da humanidade. Hoje, as pessoas já estão encarando a doença não mais com aquele sentido meramente orgânico, meramente físico. Hoje se sabe, e a própria Organização Mundial da Saúde tem dito, que saúde é um bem-estar físico, emocional e social também. Logo, estar com saúde não quer dizer sem doença, absolutamente. Estar com saúde é este complexo muito grande de bem-estar em todos os sentidos. Inúmeras são as pesquisas por todo o mundo que têm proposto uma ciência, uma medicina, eu vou até arriscar aí dizer holística, ou uma ciência, uma medicina voltada também para o ser no seu sentido integral. Então nós vamos conversar com o Dr. João exatamente em relação a isto. Ele como cardiologista, e nós sabemos que muito se tem dito, muito se tem falado de que o coração é a sede das emoções. O coração é a sede efetiva de todos os anseios e expectativas de vida. E será que a nossa mente perturba mesmo esse pulsante? Ou será que ele só é perturbado quando está apaixonado e vê o alvo da sua paixão e dispara, ficando o possuidor em taquicardia? Será? Ou será que realmente é simbólico tudo isso de que o coração é a sede das emoções? Porque lá no Oriente, eu acho que na China, já dizem que é o fígado. Mas vamos conversar, trocar ideias a respeito disso tudo e muito mais com o Dr. João Souza Filho. Queremos agradecer as inúmeras cartas que nós temos recebido, parabenizando o nosso programa e, sobretudo, também solicitando que nós possamos colocar no ar aqui os nossos endereços. O endereço para correspondência, tanto para o programa quanto para nós pessoalmente, é Cidade da Luz, Rua Barreto Pedroso, sem número, Pituaçu, Bahia. O CEP ninguém põe aqui no papel, pois que eu também não posso passar para vocês aí. Então, Rua Barreto Pedroso, sem número, Pituaçu. Continuamos, já abrimos as possibilidades das perguntas. Você, se tiver alguma dúvida em torno desta problemática da enfermidade do coração associada aos processos emocionais, aos processos de vida, comece a nos telefonar. Continuem sempre tentando, se porventura estiver ocupado o telefone. Temos 5 linhas telefônicas, mas que pode ocorrer estar ocupado. Antes de passarmos a este bate-papo com o nosso convidado especial de hoje, nós queremos divulgar o FOB,
O Homem e a Felicidade tem tudo a ver com o que vamos conversar hoje aqui. O Homem e a Felicidade é do Instituto de Divulgação Espírita da Bahia e será no próximo final de semana, do dia, eu acho que é 25 a 27, com palestras extraordinárias no campo exatamente desta busca humana por ser mais feliz. E quem não quer ser mais feliz? Não é verdade? E quem não quer ter alegria no coração, harmonia na alma, para inclusive ter mais força e vigor para enfrentar os embates da vida? Eu sei que você quer, todos nós queremos. Então nós teremos inúmeras palestras, análises psicossomáticas das doenças. Este é o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, amigo, por sinal, do nosso amigo aqui, do João Souza Filho, que escreveu um livro muito interessante sobre o assunto. Dinâmica Espiritual da Família, com Ana Guimarães, do Rio de Janeiro. Pedagogia Infantil, à Luz do Espiritismo, com Dora Encontre, de São Paulo. A Justiça Divina e o Mundo Espiritual, com Carlos Bernardo Loureiro e Djalma Argolo, daqui da Bahia. A Problemática Social e o Processo da Humanidade, Antônio César Perri de Carvalho, de São Paulo. É Preciso Sofrer para Crescer, a cargo de André Luiz Peixinho. E o encerramento, nós estaremos falando sobre a construção da felicidade. A abertura é de Djalma Motargolo, com a felicidade na era do espírito. Bastou eu reclamar que a produção não tinha me dado aqui o CEP da Cidade da Luz, ele apareceu em 3 minutos. Foi vapt-vupt. O CEP da Cidade da Luz é 41 740 dígito 170. 41 740 dígito 170. O sentimento íntimo, pergunta Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a pergunta número 6, da existência de Deus, que trazemos conosco, não seria efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Esse sentimento humano que nós temos de que Deus existe. E os espíritos responderam: se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Se assim fosse, não seria universal. É verdade. Os índios todos sempre criam num Deus. À sua maneira, mas sempre criam. Bom dia, João. Bom dia, Medrado. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar da vida e das emoções. Medrado, eu queria agradecer o convite e você não tenha dúvida que eu me sinto muito honrado. É uma lisonja para mim participar de um programa seu e de um cunho social tão importante quanto esse. Eu acredito que para poder chegar aonde você colocou, ou seja, onde as emoções trazem naturalmente alguma modificação em relação ao coração do indivíduo, eu acho que eu tenho que fazer um retrocesso um pouquinho e talvez explicar do ponto de vista orgânico como essas coisas acontecem e aonde é que o problema de ordem emocional contribui para poder modificar todos esses problemas que organicamente existem, mas que estão latentes. Eu vou falar, em princípio, especificamente, por exemplo, da doença coronária, que é a doença que leva o indivíduo ao infarto, à angina e à morte, inclusive. Ao longo desses últimos 50 anos, a cardiologia ganhou um conhecimento extraordinário na área da epidemiologia, onde se conseguiu definir que alguns fatores contribuem para o desenvolvimento dessa doença, da doença coronária, ou seja, para a formação de uma placa que termina obstruindo a luz do vaso e dando origem a um infarto. Isso é um processo lento, um processo gradual que pode ocorrer ao longo de décadas, 20, 30 décadas e se manifestar necessariamente por volta dos 40, 50 anos de idade. No entanto, quando nós apontamos colesterol aumentado, hipertensão, fumo, diabetes, uma série de outras condições como sendo todos os fatores que convergem para o desenvolvimento desse tipo de problema, inclusive no sentido de agravá-lo,
O que a gente vê na prática, na realidade? O indivíduo tem esse substrato dessa obstrução coronária ao longo da vida, mas sempre tem um fator que é um fator físico ou psíquico, e na maioria das vezes de ordem psíquica. E quando a gente fala de ordem psíquica, necessariamente a gente está se referindo ao estresse cotidiano, que faz com que aquela placa se desarrume e ele faça um trombo e infarte. Então, o indivíduo pode passar a vida inteira lá com a sua placa sem nenhuma sintomatologia. Num determinado momento ele tem uma grande perda, uma perda familiar, um problema de ordem econômica importante, um filho ligado à droga, enfim, uma série de outras condições. Ele encontra uma fórmula de se agredir e desenvolver uma doença aguda num processo que estava latente. Para a gente entender melhor isso, eu diria, hipertensão arterial, por exemplo, quando eu me formei, ela incidia na população na faixa de 10%. Hoje ela está na faixa de 20%. Isso se deve a quê? Se deve ao estresse do cotidiano, que o indivíduo naturalmente aumenta as suas tensões e isso contribui para aumentar a pressão arterial. Agora, João, me diga uma coisa. Nesse processo, não é que você estava falando aí, coronariano, a pessoa tem que ter já uma predisposição, mas o emocional puro e simples não gera esse problema, não? Ele tem que ter efetivamente já alguma complicação orgânica, digamos, a máquina não está funcionando bem ou não foi, digamos assim, bem projetada? Não, na realidade, existem 3 fatores que são imutáveis e vários fatores que você consegue modificar. Então, a hereditariedade, o sexo masculino, necessariamente, não nessa ordem, mas a hereditariedade, o sexo masculino, o indivíduo já vem, e a idade, o indivíduo já vem com essa predisposição. Se você tem um indivíduo que aos 40 anos tem um colesterol aumentado e o pai morreu aos 45 de infarto, então eu identifico ali o perfil de um indivíduo que eu preciso ser um pouco mais enérgico de um outro que tem, por exemplo, 50 anos, o pai e a mãe são vivos, não sofreram de problema nenhum. Então, o lado hereditário do indivíduo é um lado extremamente marcante em relação ao desenvolvimento desse tipo de condição. Agora entra em jogo o que você coloca. Imagine um indivíduo de 50 anos, que o pai teve um infarto aos 55, a mãe tem hipertensão arterial, sofre de angina do peito. Ora, se ele é fumante e tem uma pressão aumentada, o gatilho para disparar naturalmente o desenvolvimento de uma doença aguda, de uma doença coronariana, de angina, de infarto ou mesmo de morte súbita, necessariamente é o estresse mesmo, não tem dúvida. Hoje nós sabemos que aquela placa de gordura que está ali, ela fica quieta durante a vida inteira do indivíduo. Mas o estresse faz momentaneamente uma ulceraçãozinha na placa e aí forma um coágulo na placa que entope o vaso. Então o problema do estresse é quem leva necessariamente a esse tipo de condição. Mas, certo. Agora, isso quer dizer o seguinte, que pode ser também qualquer outro órgão do corpo. Não necessariamente o coração, né, que vai ser atacado por esse estresse. As pessoas, de uma maneira geral, elas pensam que os problemas da área médica, todos têm origem no organismo do indivíduo. Na minha maneira de ver, apenas as doenças infectocontagiosas, aquelas transmissíveis de uma maneira geral, têm gênese desse tipo. Eu vou me tornar mais claro. O indivíduo tem uma pneumonia. É uma doença gerada por uma bactéria. No entanto, ele cria uma situação para desenvolver a sua pneumonia. O exemplo mais clássico disso, e todo clínico que lida com isso está habituado a ver. Um casal vive durante 50 a 55 anos e de repente o indivíduo mais idoso, o marido falece, a mulher perde a razão de viver. E uma mesma pneumonia que ela, se tivesse com a presença dele, tomaria um antibiótico e resolveria, ela naturalmente deixa com que essa pneumonia evolua para um quadro de uma disseminação desse quadro, para um quadro de sepsis e vai a óbito, ela morre. Ou seja, nós temos uma capacidade mental muito grande de deixar com que a doença entre ou não.
Quando você falou do Marco Aurélio, não é o Marco Aurélio só, você vai encontrar na literatura o Fritjof Capra, que escreveu o tal da física, o ponto de mutação. Lá no ponto de mutação ele fala muito bem, com muita propriedade a respeito disso. O seu sistema imunológico, de uma maneira geral, ele está ligado ao seu controle emocional. Um exemplo clássico disso também são as gripes de pós-carnaval. O indivíduo chega na quarta-feira de cinzas e aí todo mundo fica gripado, então se diz que foi a epidemia da poeira da gripe, da poeira do carnaval. Quando na realidade ele brincou durante 5 dias, 6 dias, e se permitisse que quarta-feira tivesse carnaval, a gripe dele só iria ocorrer na quinta-feira, porque na quarta acaba a fantasia, ele volta à realidade e ele tem que se proteger de alguma coisa. A maneira dele se proteger para não fazer nada na quinta, na sexta, no sábado é arrumar uma gripe. Ô João, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui que chegou do nosso telespectador. Nós estaremos recebendo as perguntas e também a respeito dos assuntos específicos da doutrina espírita. Naturalmente eu triarei aqui, João responderá esse aspecto científico, físico e emocional dos processos psicossomáticos ou não, e nós estaremos respondendo a respeito da nossa doutrina espírita. O telefone 32061-56-071 é o DDD. Ou então pelo fax 243-7872-071. A pergunta é de Maria Antonieta Albuquerque de Contagem. Ela quer saber o seguinte, João. O pai dela morreu coração. A mãe dela, depois da morte do pai, teve também um problema cardíaco e teve que ser safenada. Ela obrigatoriamente virá a ter problemas no coração? Não necessariamente. Eu não sei a idade dessa senhora, mas eu diria o seguinte. A menopausa se instala por volta dos 48 anos, 50 anos. A mulher tem uma proteção hormonal que se estende até a menopausa de tal maneira que a doença coronária, o infarto e a angina, ocorre numa proporção bem menor, em torno de, antigamente de 4:1, em relação ao homem e à mulher, agora de 4:2. Que a mulher passou a tomar mais pílula anticoncepcional, passou a fumar mais, passou a participar ativamente do mercado de trabalho, e isso naturalmente gerou mais estresse. A partir da menopausa, ao perder a proteção hormonal, o que ocorre? O processo de ateromatose, o processo de deposição de gordura no interior das artérias passa a ocorrer na mulher da mesma forma que ocorre no homem, e numa velocidade muito maior. Então, se nós estamos diante de uma pessoa que o pai morreu de infarto, que a mãe foi revascularizada, se ela está ainda em fase de pré-menopausa ou mais jovem ainda, eu não tenho a menor dúvida que ela deve realmente começar a se proteger a partir de então. E aí a gente vai ter condição de debater até o fim medidas que nós, cardiologistas, usamos para poder fazer com que esses processos eles não progridam. Não é por isso, Maria, você vai ficar agora agoniada, não é? Em desespero, achando que já vai ter problema no coração. Não necessariamente. Porque aí a mente vai atuar, não é, doutor? Não tenha dúvida. Eu acho, o clínico de uma maneira geral, Medrado, o médico de uma maneira geral, ele deve estar atento para o lado emocional do indivíduo. Porque quem faz clínica em consultório, como eu faço, e que tem tempo para fazer esse tipo de clínica, infelizmente hoje os convênios tomaram conta do processo de atividade médica de tal maneira que a maior parte dos médicos não tem nem tempo de ouvir a história dos seus pacientes. Mas se você ouvir um pouco mais a história dos seus pacientes, você vai ver que dentro do seu consultório, de uma maneira geral, você administra os conflitos de cada um, ou conflitos pessoais ou conflitos interpessoais. E aí então o indivíduo trata de adoecer para se proteger desses conflitos. Antônio Zica, de Paineiras, Minas Gerais, me pergunta o seguinte: como processa a modelagem do corpo físico, fenômeno na reencarnação, correspondendo à necessidade do espírito reencarnante? Ô Antônio, é preciso que a gente entenda o seguinte:
O espírito traz, antes do seu processo reencarnatório, as suas dívidas, os seus compromissos, as suas disposições morais interiores. Ivone Pereira narra muito isto. Eu vou lhe dar um exemplo. Não é que no processo reencarnatório, os espíritos superiores vão dizer assim, você vai reencarnar sem o braço porque você matou. Não é isto. Mas o espírito pode, se ele não estiver ainda no processo de ajuste, de adaptação diante da sua própria necessidade de reparação dos seus erros, ele poderá, com um sentimento de culpa tão grande, amofinar a estrutura perispiritual, que é que vai gerar o corpo físico em sua mente, e reencarnar com uma deficiência física no braço. Você está entendendo? Então, é muito por conta da mente. Aquilo que o próprio Dr. João colocou aqui, nós poderemos ajustar o plano espiritual. Então, a pessoa vai buscar aquela disposição dentro do seu modelo organizador físico, o perispírito, que ligado ao espírito sente o drama do remorso, do arrependimento e de outras coisas mais. Há esta hipótese. Mas a hipótese também que o espírito suplica. Ele quer. Olha, por exemplo, eu matei muito, esses braços eu usei muito para o mal, eu não quero que eles sejam normais quando eu reencarnar. Ele pode suplicar isto. E isto acontece também. Tá certo? Sebastião Carvalho, de Rondon, no Pará. Ele pergunta, manda um abraço caloroso para todos nós aqui, muito obrigado, o Movimento Espírita daqui da Bahia, e pergunta o seguinte, na visão espírita, o que é ser cristão? E, sobretudo, saber ser irmão? Ô Sebastião, a verdade está exatamente em fazer o bem sem olhar a quem. Isso é ser cristão. E eu vou dizer mais, não precisa nem ser cristão. Sim, o ateu, se ele faz o bem, ele socorre os necessitados, se ele auxilia quem vai em busca dele, sem qualquer compromisso religioso, não importa, ele está fazendo bem. Então, por isso, ele já vai receber as benesses do alto e vai ser credenciado pelo alto até para ir em busca efetiva da sua felicidade. E mesmo dizendo, eu sou ateu, graças a Deus, sou ateu, não quero... Não importa. Uma vez eu me lembro que um cidadão chegou para mim, inclusive um colega de João, médico também, chegou para mim e disse assim, olha Medrado, eu não acredito em nada disto, em nada. Eu acho que Jesus foi uma invenção do homem para se criar um mito, para se criar alguém, eu não acredito em absolutamente nada disto. Eu disse, olha, é um direito que você tem. Mas depois eu fiquei sabendo, uma senhora veio falar comigo lá no Uruguai. O Uruguai aqui é um bairro pobre aqui de Salvador, onde nós temos o nosso núcleo de assistência social da Cidade da Luz. Então eu conheci uma senhora, essa senhora me trazia os remédios e disse o seguinte, ô Medrado, olha, eu fui a doutor fulano, ele me atendeu, foi na minha casa, ela morava em uma palafita, e me deu esses remédios, agora acabou, eu preciso tomar mais, você tinha como me conseguir? Eu disse, o quê, doutor fulano? Eu fiquei sabendo depois que não só naquele caso, mas inúmeros outros ele fazia por amor à causa, por amor à profissão, por amor ao ser humano, ele ainda que não se descobriu nisso. Mais cristão que muitos cristãos que nós conhecemos. Vamos aqui a uma outra pergunta para João. Vem aqui de Salvador, essa pergunta é de Evilane Almeida, de Peripiri. Um indivíduo pode se prevenir de uma doença que ele tenha predisposição hereditária? Desculpem. De que forma? Feita num congresso nacional com a participação de um convidado da Califórnia, ele colocou com uma certa clareza e até uma certa ironia que a melhor maneira de um indivíduo fazer profilaxia de doença coronária seria, em primeiro lugar, ter direito a ter escolhido seus pais, o que mostra claramente que o fator hereditário ele está extremamente condicionado ao desenvolvimento de doença coronária, de doença vascular de uma maneira geral.
Então eu volto a insistir num determinado ponto. Se você tem história familiar de infarto, de angina ou morte súbita, principalmente de uma forma precoce, de uma forma prematura, em algum membro da sua família, eu acho que o policiamento em relação a isso deve começar inclusive na infância. Alguns erros ocorrem já no início. Quando o bebê nasce, ele mama e a quantidade de sal que tem na mama é realmente muito pouca. Mas o que a mãe faz, a primeira coisa é colocar sal no mingau a partir do momento em que ele deixa a mama. Isso já faz com que condicione futuramente a elevação dos níveis da pressão arterial. A ingestão de gordura de origem animal também ela é incrementada a partir da infância. Então, no mundo inteiro hoje, já que a gente sabe, hoje, Medrado, a gente não discute mais o papel de colesterol é ruim, fumo é ruim. O que a gente tenta hoje é fazer com que os médicos de uma maneira geral e os pacientes de uma maneira geral se conscientizem de que isso é ruim e que eles têm que ter um policiamento muito grande sobre esse tipo de condição. Então, num caso específico, o indivíduo deve começar a fazer dieta pobre em gordura de origem animal desde a infância. Tem que comer pouco sal também desde a infância para se acostumar com isso. Ô João, deixar de comer picanha assada. Na realidade, não há uma radicalização em relação à picanha. Ai, que bom. Deixa eu lhe colocar. Eu acho que isso tem que ser feito de uma forma moderada, porque você não vai neurotizar a população de uma maneira geral e dizer assim, olha, você vai ser um atleta vegetariano. Não é por aí. Eu acho que o indivíduo pode, moderadamente, no sábado ou no domingo, comer a sua picanha. Isso que eu estava pensando, João. Eu estava pensando o seguinte, a gente não come a semana toda, mas vai comer no sábado, no domingo. Não tem um choque, não há uma reação do organismo, não? Se ele colocar sal na picanha, no outro dia ele vai me procurar porque os valores da pressão arterial dele aumentaram. Então, essa síndrome da segunda-feira, por exemplo, em consultório é muito comum. O indivíduo passa muito bem a semana, relaxa no sábado e no domingo ele entra numa dieta rica em sal. De madrugada ele tem piques de pressão alta e no outro dia ele está ruim. Eu acho que isso é válido, sim. Eu já estive com você, mas não foi numa segunda-feira, não. Foi numa quinta-feira. Doutor João, Maria Lúcia, de Florianópolis, de Santa Catarina, diz o seguinte. Uma menina de 17 anos sofreu um infarto. O diagnóstico foi hemiplegia. Pergunta, isso é uma forma de agressão psicossomática ou um problema genético? Bom, eu acho que tem um erro na coleta do dado no que diz respeito à hemiplegia. Essa terminologia não existe. Provavelmente ela quer falar hemiplegia, que é uma linguagem neurológica em que o indivíduo fica com o lado paralisado. Mas hemiplegia é uma coisa e infarto é outra. Hemiplegia é um acidente vascular cerebral e infarto é uma coisa que compromete o coração. Mas eu lhe digo, é possível que uma menina de 17 anos tenha um infarto, sim. Existe uma entidade em cardiologia que se chama hipercolesterolemia familiar, ou seja, um colesterol muito alto em indivíduos com história prévia de colesterol elevado, em que os níveis de colesterol, para você ter uma ideia, um colesterol normal se situa na faixa de 200 miligramas. Então, tem indivíduos que têm 800, 1000 miligramas de colesterol. Essas pessoas que nascem com essa entidade, e aí é de 1 para 500 mil habitantes, é uma coisa extremamente rara, na realidade eles podem ter infarto precocemente. Outra pergunta aqui para você, doutor João, é de Paulo Roberto de São Paulo, capital. Ele quer saber o seguinte, existe realmente risco para o coração de um fumante ou esse risco está restrito apenas aos órgãos das vias respiratórias? Eu vou mais longe ainda. Não só existe para o coração, como existe para todos os vasos do organismo do indivíduo. Se você olha para o corpo humano, o que você vai ver? Você vai ver que tem vasos que irrigam desde a cabeça até os pés. Então, o fumo tem um papel deletério em todos esses vasos, cerebrais, cardiovasculares, de uma maneira geral. Mas não só em relação a isso. Um órgão, por exemplo, que não deveria ter nada a ver com fumo, mas, no entanto, a incidência de câncer é maior nele quando o indivíduo é fumante, por exemplo, é a bexiga.
O fumo passa longe. O fumo tem mais de 1000 componentes que são nocivos para o indivíduo e é carcinogênico. Ele começa dando câncer de boca, vai para laringe, vai para brônquio, pulmão e por aí a coisa vai. Não tem dúvida que tem efeito deletério. Também vindo de São Paulo, de Campinas, quer saber, doutor João, o seguinte: se efetivamente a pessoa bem-humorada, mesmo que tenha problemas congênitos do coração, mas essa pessoa bem-humorada retardará algum tipo de cirurgia ou realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, o estado do humor da pessoa com o desenvolvimento de um problema físico? Eu acho que tem. Eu acho que tem, e existe uma máxima no meio da cardiologia que é utilizada por todos nós. Indivíduo deprimido a gente não opera, mas a gente procura realmente tirar o indivíduo da depressão para poder então o processo entrar num ritmo normal. Quando você está de bem com a vida, a possibilidade de você adoecer é mínima. Você mencionou o Marco Aurélio, e o comercial do Marco Aurélio, pode ser que ele esteja até me ouvindo. O livro dele, quem é feliz não adoece. Isso. Na realidade é o quê? É porque você está todo voltado para um bem interior que você consegue se proteger de tudo. Quando você está mal-humorado, você bebe um uísque, bebe um vinho, no outro dia você acorda com dor de cabeça. Se você estiver feliz, você bebe uma garrafa de vinho e acorda muito bem disposto e vai trabalhar. Não tive essa experiência ainda, doutor João. Por que você não bebe? Mas aí é uma coisa para você que está aí nos assistindo e bebe, ter em vista e fazer essa experiência. Agora não vai beber porque eu disse que você deve beber para poder ver segunda-feira, mas uma experiência. E nós temos visto mesmo, né, doutor João, inúmeras vezes mesmo, pessoas hospitalizadas, eu tenho ido acompanhar, pessoas hospitalizadas, quando estão assim, como normalmente a gente chama, baixo astral, parece que a recuperação é muito mais difícil mesmo. Muito mais. E a pessoa alto astral, não. De repente já está pronta ali, sai, não para outra, mas para continuar a vida. Não só, ela dificulta. Existe uma linguagem que no interior se usa muito, aqui não tem doutor que dê jeito, né? Isso. Quer dizer, no momento que o indivíduo decide que vai morrer, você pode utilizar de todos os mecanismos, mas na realidade ele criou essa situação e ele cria condições para poder se autodestruir. Ele abre uma úlcera. É uma coisa tão importante a gênese da doença que eu vou mencionar um fato recente para você ver o papel da mente no que diz respeito ao desenvolvimento desse tipo de condição. O indivíduo caiu na rua, bateu a cabeça no chão, fez um hematoma na cabeça, sangrou dentro da cabeça dele e ele entrou no hospital em coma, sem responder. Foi feita a tomografia que mostrou o local onde havia o hematoma e ele foi levado para a cirurgia. Durante a anestesia, abriram para aspirar aquilo ali e o indivíduo ia sair como saiu. No curso ainda do pós-operatório imediato, o indivíduo dormindo, ele abre uma úlcera e sangra. Quando você diz ele abre uma úlcera, porque a úlcera não teve uma lógica aquela úlcera ser aberta. Essa úlcera se chama úlcera de estresse. É um indivíduo que está numa UTI, cheio de tubo, muitas vezes ele está inconsciente, mas o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, ele tem uma profundidade tal que ele, de alguma forma, ele manda uma mensagem para a sua mucosa digestiva e abre um ferimento no estômago, no duodeno e sangra. Isso se chama úlcera de estresse. E isso é o quê? É uma manifestação de onde? Da mente do indivíduo no sentido de se agredir. Sem dúvida nenhuma que isso existe. Você estava falando isso aí, doutor João, eu estava me lembrando de uma matéria que eu li uma vez, muito interessante, dizendo que quando nós estamos com raiva, quando estamos coléricos, a nossa saliva, ela é incrementada por uma espécie de substância que, inclusive, é uma substância meio venenosa para o próprio organismo. E interessante que foi até uma revista dessas científicas aí, eu acho que foi a Super Interessante, alguma coisa assim. E o mais curioso que eu achei foi a sugestão do articulista, que ele disse o seguinte: se você tiver raiva algum dia, você está engolindo esta raiva literalmente.
a respeito da sua saliva que você está aumentando aí a acidez, uma série de coisas, vindo ao encontro do que você estava falando. Então faça o seguinte, aproveite esse cuspe, se sua casa tem muita barata, você vai cuspindo assim em cada canto da casa, porque aí faça a experiência e vai ver que no dia seguinte, se tiver alimento por perto daquele cuspe, a barata comer, vai morrer. Exagero, rapaz, mas deve ter procedência mesmo, não é, doutor João? Eu acho que a ira, a cólera, ela mexe com outros mecanismos hormonais nossos, joga mais adrenalina, mais noradrenalina, mais uma série que contribuem para aumentar a pressão do indivíduo e aí as coisas acontecem. Não tem dúvida que é por aí, Medrado. Alguém da plateia aqui, doutor João, pergunta o seguinte, isquemia cardíaca, como se desenvolve e qual a consequência? Isquemia cardíaca, o nome isquemia significa que está havendo aporte diminuído de oxigênio para o tecido. Quem é que leva o sangue para o tecido? É a artéria. E quem é que leva o sangue para o tecido do coração, que é o miocárdio? É a artéria coronária. Então o indivíduo faz uma obstrução na coronária pela deposição daquelas gorduras que eu mencionei no início da exposição, e isso cria situação para poder irrigar mal o músculo. Então, quando o indivíduo tem uma obstrução, sobe uma escada, uma ladeira, o peito aperta, isso é angina. Mas se ele está em repouso e tem uma dor intensa, parecida com a da angina, mas muito mais intensa, com suor, palidez, náusea, vômito, e isso demora, ele está tendo um infarto, quer dizer, ele está tendo um processo em que a irrigação parou, o músculo fica todo isquemiado. Isquemia é isso aí. Ok. Germana, doutor João vai responder mais essa e depois eu vou responder as outras que tratam a respeito da doutrina espírita e vamos dar ele uma tréguazinha momentânea. Germana Aparecida de Oliveira, de Catiguá, em São Paulo. Gostaria de saber se a depressão é causa física ou causa emocional ou as duas coisas, doutor João? Eu acho que a causa física, que a depressão é uma causa emocional. Existe uma depressão endógena, eu vou me atrever a entrar um pouco pela área que não é minha, em que você não conhece o porquê o indivíduo tem depressão. É aquele indivíduo que desde a infância e adolescência já vem com quadros depressivos e que se estendem até o fim da vida dele. Isso é endógeno, é uma condição mais complicada, que requer o uso de medicamentos de uma maneira indefinida. Mas, de uma maneira geral, a depressão, ela guarda relação com problemas circunstanciais. Você está muito bem. Eu costumo colocar para os meus pacientes uma coisa que é fácil de você avaliar. A vida da gente, ela repousa num tripé. Um tripé que, de um lado, está o lado familiar, de outro lado, o lado econômico-financeiro e do outro lado profissional. Se eu sou médico e amo o que faço, eu não tenho problemas porque eu não estou com inveja de nada do que os outros estão fazendo. Se eu estou bem econômica financeiramente, e se do ponto de vista familiar, quando eu falo familiar, a coisa é mais universal. É você estar de bem com a sua família e estar de bem com o universo de uma maneira geral. A vida social no seu todo, claro, não é? Você realmente não vai deprimir. Mas se um banco desse deixa de pagar suas contas, por exemplo, um Cominde da vida, por exemplo, vai falir, prende seu dinheiro, você no outro dia está deprimido por causa disso. Isso é uma situação circunstancial que vai ser resolvida a curto prazo. Aí no caso não é uma doença a depressão, mas há quadros em que uma depressão é uma doença. Nesse caso inicial que eu lhe falei, em que o indivíduo tem um quadro endógeno mesmo, a depressão é uma doença. Geralmente são problemas de ordem momentânea que leva o indivíduo a adoecer. Você tem um baque financeiro muito grande ou você tem um baque do ponto de vista familiar, uma perda familiar. Marido, mulher, filho, filha, coisa que o valha. Você entra num quadro depressivo e depois você sai. Em cardiologia, uma situação que muito leva à depressão é o pós-operatório de cirurgia cardíaca. É interessante, não é? Mas é porque o indivíduo que vai para uma cirurgia cardíaca, de uma maneira geral, ele não é preparado para a cirurgia cardíaca, o que é errado. Por quê? Porque quando ele começa com os sintomas dele, de repente, ele é surpreendido com uma coisa que ele não imaginava que podia ter.
e chega na frente do cardiologista e o cardiologista diz para ele, olha, você tem que colocar 3 pontes de safena em uma mamária. Até ontem ele não tinha nada, agora ele vai abrir o peito para colocar. Então, ele vai para uma cirurgia que tem que abrir o tórax do indivíduo. O pós-operatório ele deprime um pouquinho, mas cerca de 15 dias depois ele decola e volta para a vida normal. Aí volta para fazer tudo aquilo que a gente diz que é para não fazer. Depois de 6 meses, esquece tudo, Medrado. É mesmo? É igual a dor do parto. 6 meses. Porque diz que a dor do parto é a pior dor que se pode existir, né? Mas que as mulheres logo depois se esquecem. Todas as mulheres, pelo menos meus amigos que são obstetras, dizem o seguinte, vai ser o último, e esse já é o 4º ou 5º. O último, eu não quero mais nenhum. Daqui a pouco está vindo outro. Chegou outra aqui de Patinga para Dr. João, daqui a pouco eu faço. Viu, Renato? Luciana de Medeiros Dantas, é de Carnaúba dos Dantas, do Rio Grande do Norte. Eu vou lhe responder essa, eu não vou nem deixar essa para o doutor João. Viu, Luciano? Você pergunta do que é proveniente a dor de cabeça. Aí você diz, eu tenho pressão alta. Estou dando uma de médico agora aqui. E lhe respondendo. Você respondeu sua pergunta. É sua pressão alta, Luciana. Flávio Hipólito Rodrigues, de Camboriú, Santa Catarina. O espiritismo é uma doutrina e a parapsicologia é uma ciência. Qual a diferença entre uma e outra na visão da reencarnação? Ô Flávio, o que acontece é o seguinte, a doutrina espírita também é uma ciência. A doutrina espírita estuda, porque para ser ciência tem que ter o quê? Um objeto específico de estudo e de análise. E qual é o objeto específico de estudo e de análise da doutrina espírita? O espírito. Então, a parapsicologia tenta exatamente... Eu tenho um amigo, Carlos Bernardo, ele está até ali, no final ali do salão, que ele diz o seguinte, que a parapsicologia foi inventada pela igreja para poder combater o espiritismo. Então a parapsicologia, em verdade, não crê na imortalidade da alma, não crê na eternidade do espírito, acha que tudo é produto da mente. Tudo é produto da mente. A parapsicologia não fala de reencarnação, ela fala das memórias extras cerebrais, como sendo até algo semelhante ao que Jung prega no seu estudo do inconsciente coletivo, e por aí vai. Basicamente, nesse sentido, a parapsicologia quer explicar tudo como sendo força única e exclusivamente da mente humana reencarnada. E nós não nos mantemos apenas no limite do corpo, ainda que saibamos que muitos dos fenômenos são de origem meramente mental, física, ou seja, do encarnado. Está bom, Flávio? Valéria, daqui de Salvador. Valéria me pergunta, uma doença física pode ser um resgate espiritual? E parabeniza pelo 19º aniversário do Cavaleiro da Luz. Obrigado, Valéria. Valéria, sempre toda e qualquer dor é um reajuste espiritual. Toda e qualquer dor. Agora, não vamos exagerar, Valéria, porque há pessoas que dizem assim, não, é o meu karma, eu tenho que sofrer, eu tenho que estar aqui. Eu me lembro, já virou até uma coisa ontológica, uma história que eu conto, de uma criatura que estava com a unha encravada, Valéria. E o dedo no pé da criatura estava desse tamanho. Enorme. Tá, tudo bem, exagero, mas assim estava bem grande. Um limão. E eu falava com essa criatura, menina, essa unha inflamada, tira esta unha, extrai essa. Não, melhor eu tenho que sofrer, é o meu karma. Eu acho que numa vida passada eu chutei muita gente. Imagine. Então não é por aí, né, Valéria? Não é porque seja um processo que aqui não vai se buscar os recursos ou mesmo evitá-los, seguindo até as orientações que o Dr. João aqui deu nesse instante de você começar a ter uma vida melhor, uma vida mais prazerosa para evitar essas complicações que uma verdade nós sabemos que é realmente mina as estruturas do nosso corpo, uma mente mal resolvida, um coração em desalinho. Gessé Carlos da Silva é aqui de Salvador e frequenta o Telmo, Teatro Espírita Leopoldo Machado, que Bernardo dirige. No processo da reencarnação, o espírito perde a consciência da vida anterior. Por isso permanece a sensação angustiante de se só se ter uma vida. Você acha que a sensação é angustiante? Eu não acho não, eu acho ótima. Já pensou se você lembrasse que você tinha numa reencarnação passada matado o Bernardo lhe matado?
Por exemplo, toda vez que você fosse ouvir Bernardo, você ia ficar assim, olhando de lado para ele. Ou toda vez que Bernardo fosse fazer as palestras dele lá no centro, ele visse na plateia, ficar ali olhando desconfiado. Deus é sábio. Coloca o véu do esquecimento, razão pela qual, pessoalmente, acho que o que está no passado tem que ser deixado. Para que revirar através de regressões, a não ser que sejam espontâneas, ou então absolutamente inconscientes? Tá bom? Vamos ver aqui outra. Roberto de Florianópolis, Santa Catarina, segunda de Florianópolis. Em que circunstâncias um espírito pode deixar de reencarnar? É privilégio não voltar? Absolutamente. Privilégio não é. É uma forma de nós nos repararmos diante da consciência cósmica. E isso significa, Roberto, o seguinte: nós pedimos para reencarnar. Aqueles que não querem, muitas vezes se acham assim, não, vamos aguardar uma nova oportunidade, podem estar em processo de estudo. Agora há as reencarnações compulsórias. O espírito não quer reencarnar, mas ele muitas vezes é levado por força das leis divinas a reencarnar. E assim também eu lhe respondi, Madalena, de São Paulo. Antônio de São José dos Campos, São Paulo. Porque os espíritos, na sua primeira encarnação, já sofrem? Ô Antônio, não é que ele já sofre, ele é um processo. Ele entra no processo de remissão sempre do passado. E quem pode garantir a primeira reencarnação do espírito em sofrimento? Se a gente for levar assim, a gente vai ver que as plantas sofrem também. Quando alguém pisa nelas, quando alguém decepa uma flor da sua haste, do seu caule, então o que é que acontece? É o processo dinâmico da vida de fazer ir para a frente, sempre para a frente. E em verdade nós sofremos porque não entendemos que as adversidades não são dores, não são problemas, desculpem, e sim oportunidades de vida. Tá certo? Zilda de Mucugê. Mucugê é a terra de toda a minha família. Tem crise de sonambulismo desde a infância. O sonambulismo tem uma causa física ou espiritual? As duas. E é um processo mediúnico também. Pode ser um processo físico, neurológico, mas também um processo mediúnico. Procure ver aí, Zilda, qual é o seu caso. Ana Maria Ferrucci, de Espumoso, no Rio Grande do Sul. Existe alguma norma da FEEB ou do MEC que se refira ao ensino da doutrina espírita nas escolas? Ana Maria, olha, uma norma não, mas existem já compêndios, estudos direcionados para a sistematização do conhecimento espírita. A FEEB tem o que eles chamam estudo sistematizado da doutrina espírita, certo? Então, há esse estudo. Existe também no Paraná o COEM, que já é direcionado para o estudo da mediunidade. Então, você pode entrar em contato com a FEEB e saber desse material. Deixa eu localizar aqui. Vamos voltar para... Quanto tempo nós temos aí? 6 minutos. Doutor João, você vai ter que me responder essa em 3 para eu poder fazer o encerramento do nosso programa, que com alegria contou com sua presença aqui, que desde já eu lhe agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, doutor João. Carmen Glória da Fonseca, de Paulo Afonso, e... Cadê-me? Onde está o outro? E Renato, de Ipatinga, Minas Gerais. Carmen diz o seguinte: o avô morreu de infarto, a avó teve 3 derrames e morreu. Esse processo não aconteceu mais nada com os pais dela, são os avós dela. Ela poderá
ter alguma herança genética desses avós, ou se já os pais estão livres, não. E Renato diz o seguinte, aí já é uma consulta particular, você vem aqui no consultório do doutor João, viu, Renato? Ele pergunta, o colesterol de 140 com o HDL a 20, qual o risco para a saúde? Risco para a saúde é só até você entrar no avião da TAM, aí você já tem o risco para a sua saúde, Renato.